Nós vamos abrir as nossas Bíblias para ler no Salmo de número 78. O Salmo 78. Os irmãos devem saber que o livro dos Salmos, a maioria absoluta dos Salmos, tem o propósito de consolar, confortar, encorajar e animar. Tanto que quando a gente vai fazer uma visita, procura o quê? O livro dos Salmos. Mas o Salmo 78 é um salmo completamente diferente. Na verdade, chega a ser uma advertência. E uma advertência para a família, especialmente para os pais. Então vamos acompanhar a leitura do verso 1 até o versículo 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pudessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, especialmente esta noite. Hoje é o Dia das Mães, nós felicitamos as mães. Que Deus abençoe cada mãe. E então nós vamos falar sobre a família e a educação religiosa dos nossos filhos. Quem escreve esse salmo não é Davi, é Asaf, um dos cantores que acompanhavam Davi. Parece-nos que na época em que foi escrito este salmo, os pais estavam em dificuldade na orientação, na educação religiosa dos seus filhos. E Asaf, inspirado então por Deus, escreve esse salmo. E nestes 8 primeiros versículos, encoraja, anima os pais para a área da educação cristã dos filhos. 5 lições ele nos indica nestes versículos. A primeira lição é o privilégio. O privilégio. Olha que diz o versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram o quê? Nossos pais. Que privilégio. Que privilégio. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui dentro hoje tiveram esta experiência
o que ouvimos e aprendemos acerca de Deus e o que nos contaram nossos pais. Quantos aqui tiveram esse privilégio? Levanta a mão, deixa-se a mão, deixa-se. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Pode abaixar. É um privilégio, gente, um privilégio. Eu nasci e fui criado no Egito, mas não sou egípcio. Sou grego, porque meus pais são gregos, mas eles também não nasceram na Grécia. Eles nasceram em Istambul. Pertencia à Grécia, mas Istambul foi tomada pela Turquia, e então os meus pais imigraram, ou melhor, foram mandados embora da Turquia para a Grécia, na ocasião do término da Primeira Guerra Mundial. Chegaram na Grécia, eles não falavam mais o grego, porque eram proibidos falar o grego, e então só dentro do ambiente da família. Quem falava o grego publicamente cortava na língua. Então os meus pais foram para a Grécia, mas eles lá foram chamados sementes da Turquia. Então meu pai não gostou e migraram então para o Egito, onde nós nascemos. Então nós somos gregos, mas eu sou nascido e criado no Egito. Vivi 18 anos no Egito. A mamãe se converteu lá no Egito, em 1939, numa igreja presbiteriana. Era a igreja para o povo copta. E nas dependências desta igreja nos emprestavam um ambiente para a igreja evangélica grega. E a mamãe então se converteu aí. E trouxe o evangelho para a nossa casa. Papai se converteu 32 anos depois dela. E a mamãe nos levava para toda e qualquer reunião da igreja. Éramos seis filhos, todos meninos. Pode imaginar uma casa com 6 meninos, um silêncio, uma coisa, né? Não é? Então, toda quarta-feira, culto de oração. A gente ia lá. Então ela sentava assim, 3 daqui, 3 ali, para nos controlar. Enquanto havia o piano e os cânticos, a gente estava de olho aberto. Mas depois começava então o estudo bíblico, a oração, a gente dormia para cá, dormia, e acordava outra vez no último hino da igreja. Mas ela nos levava toda quarta-feira. Domingo de manhã então, todos lá. Domingo à noite também. E em casa, toda noite, no seu quarto, no quarto da mãe, 3 de um lado, 3 do outro, ajoelhávamos junto com ela, cantávamos, abria a Bíblia, lia para nós, orava conosco e por nós. E ela orava de olhos abertos para nos controlar. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Que privilégio, que bênção foi para mim, para os meus irmãos, porque na nossa família, dos 6, 5 foram fiéis ao Senhor, e 3 fizeram seminário, sendo 2 pastores. Meu irmão, pastor de ovelhas, e Vacílios, pastor de cordeiros. Agora, queridos e amados irmãos, todo privilégio traz para nós uma responsabilidade. Então, a primeira lição que nós aprendemos, e eu espero que a gente até o fim decorar, né? A primeira lição que nós aprendemos é o privilégio. O privilégio traz então agora responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Olha o versículo 4. Diz assim o texto: não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração. Então,
Qual é a lição que aprendemos? Ele, já que recebeu na sua infância as coisas de Deus, e Deus abençoou e deu frutos na vida dele, Asaf, então disse agora, eu não posso esconder essas coisas. Então me comprometo. Essa é uma promessa. A lição para nós é promessa. A primeira é privilégio, agora é promessa. Ele faz uma promessa: não encobriremos aos nossos filhos, contaremos a vindoura geração. Nós que levantamos há pouco a nossa mão, precisamos fazer essa promessa. E os demais também podemos fazer a mesma promessa. Senhor, eu não quero encobrir estas verdades. Isso aqui foi uma bênção para a minha vida, assim como para a sua vida. Os resultados, os frutos. Então eu não vou encobrir dos meus filhos. Vou abrir um parênteses aqui. Eu já ouvi de pais, já ouvi de professores da escola dominical, e eles dizem: olha, Vacílios, mas, por exemplo, falar para as crianças, Jesus morreu na cruz, Ele derramou seu sangue. Olha, isso aqui pode trazer um trauma para as nossas crianças. Olha, isso aqui pode dar um choque para as nossas crianças. Os irmãos lembram o livro de Êxodo, capítulo 12, quando a nação de Israel ia ter a Páscoa, e então Deus disse assim: olha, Moisés, manda cada família pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue e aspergir o quê? Nos umbrais das portas. No mesmo capítulo 12 de Êxodo, disse assim Deus para Moisés: Moisés, vocês vão fazer isso todos os anos. Então, Moisés, quando os vossos filhos no futuro, na medida de que eles nascem, e vocês vão ter que fazer isso, quando vos perguntarem: pai, o que significa isso? Olha, não contem nada, porque isso pode realmente causar um trauma. Olha, não conte, porque isso pode dar um choque para as crianças. Foi assim? Foi assim? Não. Deus disse o quê? Contem aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos, gente. Nós não podemos encobrir as verdades da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão, gente. Nós não podemos esconder estas verdades. Quando eu era criança, na igreja, nessa igreja que eu estou falando, lá no Cairo, nós éramos crianças e nós cantávamos. Não sei se no inário da igreja presbiteriana deve ter, porque eu vou cantar uma parte dele em grego para vocês. Aí vocês lá fora dizem: olha, foi em grego. Tista vinifi pote, totis amartias stigma, na epilam si embrosten, mono tu Christu to ema. Ema? Hematoma, sangue. Éramos crianças. Eu, quando cheguei no Brasil, tinha 17 anos. O que eu ouvi na época, irmãos, e os versículos que eu aprendi lá na minha infância, com a mamãe, com a igreja, aquilo lá eu nunca mais pude fazer, porque eu tinha que aprender o idioma o quê? Português. Mas estas verdades estão aonde? No nosso subconsciente. O que ouvimos e aprendemos, se produziu esse fruto, essa bênção, não o encobriremos, contaremos a vindoura geração.
A terceira lição é o plano de Deus. É o privilégio, a promessa e o plano de Deus. No plano de Deus, quem são os responsáveis para transmitir estas verdades às crianças? Quem são? Os pais. Os pais. Queridos e amados irmãos, a igreja está pronta para ajudar. Departamento infantil, a igreja está pronta para ajudar. A escola dominical está aí para ajudar. Os professores da escola dominical estão aqui para ajudar. Mas a responsabilidade não é deles, é nossa. Já, não sei se já aconteceu, já viu os casais então chegando com os seus filhos na igreja, né? E abre aqui a porta da sala das crianças, soltam as crianças e parece dentro deles, se viram agora as professoras, né? Eu ouvi professoras contar isso para a gente, que os pais realmente colocam lá porque querem ficar sossegados no culto. Mas não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. Os pais têm a responsabilidade de educar seus filhos no caminho do Senhor. Eu quero ler alguns versículos básicos sobre esse assunto. Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 4. Todos nós sabemos que Deus colocou o homem como chefe da casa. Lemos assim o versículo 1. Provérbios, capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução de quem? Do Pai. Estai atentos para conhecer de seu entendimento. Verso 3. Quando era menino, isso é Salomão que fala. Quando era menino, em companhia de quem? De meu pai. Tenro e único diante de minha mãe. Verso 4. Então, quem? Ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e viva. Vamos para o livro de Isaías. Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38 e o versículo 19. Lemos assim: os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. E que mais? O Pai fará notório aos filhos o que? A tua fidelidade. O chefe da casa. Na minha família não foi possível, porque papai não era crente. Então quem foi responsável? A minha mãe. Mas quando o pai é convertido, é salvo, a responsabilidade é dele, reunir a família, como disse Isaías, reúne a família e transmite a sua família, aos seus filhos, à sua esposa, acerca das coisas do Senhor. Não é como o menino que vem para o pai e diz: pai, olha, amanhã, segunda-feira, eu tenho uma prova, o senhor ora comigo, pai? Ele olha para ele e diz: a mãe ora com você. Não é assim, gente. Não é assim. Agora, alguém poderá dizer: mas Vacílio, isso aqui é o Velho Testamento. Não, mas vamos para o Novo Testamento. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 1. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, a palavra aqui, pais, na língua grega é ronis, que significa o conjunto. Então, se uma criança está na escola e a professora diz assim: qual é o nome dos ronis? A
criança já sabe, é pai e tem que dar o nome pai e mãe. Então, nesse texto entendemos o seguinte: os filhos têm que obedecer o pai e a mãe, os dois. Agora, versículo 4 diz assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos corrigir uma coisa aqui. Tanto no versículo 1, como o versículo 4, usa a expressão o quê? Pais. Mas não pode ser, não é assim. Na língua grega, a palavra aqui não é a mesma coisa. Lá é ronis. No verso 4 é pateres no plural. Pateres no plural. O que significa isso? Homem pai. Não tem mais a mamãe. Vós, homens pais, a sociedade bíblica deveria corrigir isso. E dizer assim: vós, homens pais, não tem a mamãe. Vós, homens pais, não. O que o texto diz? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Eu queria realmente que vocês corrigissem isso. É os pais, o pai que orienta, o pai que ora, o pai que disciplina. Entende? Esse é exatamente isso que quer dizer. Então a responsabilidade cai sobre os ombros, não é da igreja. A igreja está para ajudar. Cai sobre quem? Os pais. Os pais são responsáveis. Que Deus nos ajude como pai, como mãe, fazer a nossa parte, né? A mãe pode fazer, claro, pode fazer quando o pai está viajando, quando o pai não é cristão, mas quando o pai é convertido, ele é o cabeça, ele que tem que fazê-lo. Voltemos para o Salmo. Privilégio, promessa, plano. Qual é o propósito agora? Qual é o propósito que nós temos nesse salmo? Versículo 7. O que nós queremos ensinar para os nossos filhos? Diz assim: para que pusessem em Deus a sua confiança. Isso é, a palavra confiança é crer. Para que nós pudéssemos ter filhos que creem no Senhor. A expressão aqui que tem sobre as maravilhas do Senhor, transvivido, a maior delas é a maravilha que Cristo fez por nós, para que sejamos salvos. Estas verdades têm que ser instruídas com o propósito que eles possam confiar no Senhor. Crer no Senhor. Nós queremos que os nossos filhos creiam em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eu fui na igreja presbiteriana da Lapa, em São Paulo. Eu fui preletor 3 noites para conferência de crianças. Sexta noite, sábado à noite e domingo à noite. E então os adultos só podiam ficar lá atrás e as crianças todas na frente. E as crianças convidaram os amigos, mas estava lotado na frente. E os pais então atrás, muita gente de pé, porque tinha muitas crianças. E no sábado à noite, eu fiz um apelo para as crianças. Disse assim: se você nunca fez uma decisão ao lado de Jesus, nem com papai, nem com mamãe, nem aqui na igreja, nem na escola dominical, nem no acampamento, mas hoje Deus tocou o seu coração e você quer receber Cristo como seu Salvador. Olha, está vendo aquela portinha? É o gabinete do pastor. Eu vou abrir a porta, vou acender a luz e vou ficar sentado lá. Se você sente esse desejo, pode ir e eu vou esperar você lá. Mas não venha porque o seu amigo vem. Venha porque sente o desejo. Então eu fui lá e o pastor fez naquela noite, deu as informações e eu estava lá, acendi a luz, sentei esperando, orando.
De repente, uma criança veio. Aí 7 crianças entraram. Eu esperei mais um pouco, aí fechei a porta. E uma das meninas, chamada Débora, ela chorava. Aí disse: qual é o seu nome? É Débora. Quantos anos você tem? 8 anos. Mas Débora, por que você está chorando? Ela disse assim: eu sou muito pecadora. Mas que maravilha, gente. Que maravilha. Reconhecendo que é pecador, e não tem coisa melhor. Eu tive o privilégio de conduzir essas crianças a aceitar Cristo e depositar sua fé nele. É isso que nós temos que fazer. É a nossa parte. Ele disse: olha, eu ouvi, eu fui instruído, eu aproveitei tudo isso, Deus me abençoou. Eu quero abençoar os meus filhos, as minhas crianças, os meus netos, as minhas netas. Privilégio, promessa, plano, propósito. E termina com uma triste possibilidade. Uma triste possibilidade. Está no versículo 8, que diz assim: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Quer dizer, existe esta possibilidade. Em Mateus capítulo 18, 14, diz assim: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que se perca nenhum destes pequeninos. Mas existe esta triste possibilidade. Então vamos fazer a nossa parte, para que não cheguem as crianças nesta fase tão triste, rebeldes para o Senhor, como foi aquela geração do povo de Israel. Privilégio, promessa, o plano de Deus, o propósito dele, e então uma triste possibilidade. Vamos curvar as nossas frontes e num silêncio ore pelas crianças, ore pelos seus filhos, ore pelas crianças que acabaram de entrar para o culto infantil, seus filhos, ore pelos netos. Olha, a Bíblia nos ensina que nós temos que ler, irmãos. A primeira oração no livro de Gênesis foi para uma criança. Capítulo 4 de Gênesis. Depois nós temos Manoá orando pelos seus filhos, pelos seus meninos que ainda nem tinha nascido, que seria Sansão. Nós temos Ana, disse: por este menino fazia o quê? Orava. E mais tarde, então, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, lemos que Jó levantava o quê? De madrugada. Não para tomar café, não. É para orar pelos seus filhos. Vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos que Tu nos perdoes, porque às vezes não sabíamos essas verdades, ou sabíamos, mas não as cumprimos. Pai, pedimos o Teu perdão para isso. Agradecemos pelo encorajamento da Tua palavra esta noite, para poder realizar esse trabalho com os nossos próprios filhos, netos e filhos de parentes. Oh, como somos gratos, Senhor,
porque os nossos pais nos instruíram a estas verdades, e nós não queremos encobrir a nova geração. Não queremos que nenhuma criança se perca, mas que todas cheguem ao conhecimento de Cristo Jesus. Abençoa as crianças da igreja aqui. Abençoe os seus professores, aqueles que dirigem o culto infantil, os professores da escola dominical. Receba a nossa gratidão, porque a tua palavra fala aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém.